Meus amores, sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje a gente vai falar daquele vídeo esperado, né? Quais são as temáticas importantes do livro da UERJ? Não pra gente adivinhar o tema, mas sim pra gente refletir, pensar no que pode aparecer dentro das nossas reflexões. Isso é fundamental pra entender a redação da UERJ, às vezes o pessoal não percebe isso. Que é, na UERJ a gente não tem que se empenhar em adivinhar o tema, mas sim perceber as temáticas importantes. E às vezes aquilo ali não vai cair como tema, mas vai te ajudar a desenvolver a sua argumentação. Então o eixo ética, por exemplo, ele pode não aparecer diretamente no seu tema de redação, mas ele pode ser um ótimo argumento para uma redação que fale de violência, de corrupção. E é isso que eu vim trazer para vocês nesse vídeo de hoje. Então a pergunta que não quer calar: o que tem ali de importante no livro que a gente precisa prestar atenção? Primeiro ponto: criminalidade. Teça reflexões sobre a criminalidade. O que você pensa sobre a criminalidade? E aí eu entro num fator importante sobre a redação da UERJ. Tudo que vocês forem pensar, pensa de modo geral, mas pensa também especificamente no Rio de Janeiro. Que a redação da UERJ, ela já fez isso, fazer um tema que falha especificamente do Rio de Janeiro. Então a criminalidade, ela é presente no livro, né? Só que de um jeito um pouco interessante. Porque falar de romance policial aqui no Brasil é bem diferente de falar de romance policial lá fora. E lá fora você espera que a polícia, ela seja a heroína da história e não a vilã. E aí eu já vou deixar pra você um questionamento que eu tava até trabalhando com os alunos do projeto social da UERJ essa semana. Quem é que é o herói? Como que a gente fala disso? Se na nossa sociedade, muitas vezes, aqueles que são responsáveis por combater a criminalidade são os criminosos. O que a gente faz? Isso é uma coisa muito comum no Rio de Janeiro, principalmente quando a gente analisa o processo de formação das milícias. Aliás, se você não sabe do que eu tô falando, gente, vai vir aí. Eu não sei se eu falo... Eu falo? Não? Deixa surpresa? Enfim, não vou falar não, mas tá vindo um vídeo aí que vai ser assim... espetacular. Melhor vídeo do canal. Uma super produção, muita gente envolvida, e a gente vai falar sobre esse processo de formação das milícias. Então aguardem, eu tenho certeza que vocês vão amar. Mas assim, gente, quando vocês forem pensar na criminalidade, vão além, pensem na essência. O que faz com que uma pessoa entre pro mundo do crime? Porque às vezes a gente tem ideias muito reducionistas sobre isso. E é uma questão bem complexa, que leva ao envolvimento no processo de criminalidade. São questões interessantes que aparecem nesse livro. Uma coisa também que é legal da gente pensar, mas eu não vou me aprofundar pra não dar spoiler, é a questão do gênero e da criminalidade. Não vou dar spoiler. Existe uma relação entre gênero e criminalidade? E se existe, por quê, né? Como que isso ocorre? Por que isso ocorre? São reflexões interessantes que a gente pode ter. Outra temática importante do livro é a questão da violência. Mas não só da violência urbana, não. A violência em essência, sabe? O que é violência? E o que leva pessoas em condições semelhantes a serem umas violentas e outras não? O que muda aí? Ah, Lana, muda a família, né? Ah, muda o contexto socioeconômico. Ah, também, né, Lana? Aquele menino apanha o dia inteiro do pai, é óbvio que ele vai ser violento. Se ligou no que eu quero dizer? Uma coisa legal que o livro vai trazer sobre isso é o modo como os policiais, eles se portam de modo diferente na hora de abordar as pessoas. Então o Spinoza, ele é um cara muito mais calmo, muito mais ético, ainda que não perca a seriedade. Você vê os outros policiais xingando, boladões ali, né? Na hora de abordar os outros. Então prestem atenção a esses detalhes, sabe? Aliás, uma coisa muito importante pra você que vai fazer essa prova. A escrita do Garcia Rosa, ela entrega muita coisa nos detalhes. Então, um detalhezinho ali da narrativa que tem um significado gigantesco. Fiquem atentos a isso, tá? Eu até separei alguns trechinhos desses momentos pra mostrar pros alunos do projeto. Aliás, se você não sabe o que é o projeto, eu criei um projeto social, é uma série de 5 aulões, uma sobre cada parte da estrutura da redação e uma aula de discussão de temas. Levo pensadores pra gente refletir sobre eles. E essas aulas, elas também têm todas um tema de redação e uma correção. As inscrições estão abertas e a primeira aula é agora, no sábado. E você não precisa fazer todas as aulas. Esse é o nosso segundo ciclo. A gente fez o primeiro ciclo, todas as turmas esgotaram. Teve turma que esgotou em 2 dias. Sério, gente, que loucura. E aí o pessoal que perdeu as aulas pediu pra repetir o ciclo. Então sábado teremos a primeira aula. A terceira temática importante pra gente pensar sobre ela é a ética. A ética não aparece no livro em uma cena específica. Ela permeia todas as discussões do livro. Ela permeia o caráter do Spinoza. Ela permeia a relação do Spinoza com a Irene. Talvez não seja a relação mais adequada aos preceitos morais de uma sociedade pautada em
tem uma construção católica, né? Uma construção de exploração na nossa colonização, de invisibilização de outras culturas e que criou normas para o nosso convívio social, normas essas que constituem o conceito de moral. Então por isso a galera fala, o Brasil tem uma moral cristã. Quer dizer que o Brasil tem costumes que vieram de uma religião cristã. Então é sempre bom a gente fazer essa distinção. E a gente tem que falar disso porque não tem como falar de moral sem falar da nossa colonização, dos nossos costumes, o que gerou esses costumes nas nossas sociedades. E a ética, ela é a parte filosófica dessa moral. Então a ética surge quando a gente pega isso tudo e começa a refletir. E aí o conceito vai variar, né? Diversos pensadores vão ter definições diferentes. A concepção aristotélica, por exemplo, é muito diferente da concepção kantiana. Isso tudo a gente está estudando lá no nosso projeto também. Mas a ética, ela está presente em praticamente todas as discussões do livro. Outra coisa legal pra gente pensar é o espaço urbano do Rio de Janeiro e a organização desse espaço. Como que é a Copacabana, como que é o Leme. Tem um trecho muito legal também, não vou dar spoiler, mas que ele fala sobre as favelas, né? Esperar a sirene passar. Então percebam essa descrição das favelas, o que acontece ali, o que é dito ali sobre as favelas, como que esses espaços se organizam, como que eles estão conectados e separados ao mesmo tempo. Como que é essa imersão na mesma cidade, de bairros que são próximos e ao mesmo tempo tão distantes, né? Falando assim, metaforicamente. Outra questão que aparece ali no livro e que muita gente não fala sobre isso, eu vi poucos professores falarem sobre isso aqui no YouTube, é a questão do preconceito. A gente tem diversas manifestações do preconceito. Vou dar só um spoilerzinho pequenininho, tá? Aquela cena, por exemplo, em que a gente descobre que a Serena, ela faz parte ali do Alcoólicos Anônimos, isso faz com que a gente comece a suspeitar ali dos relatos dela, né? Caraca, essa moça não é meio doida? Ela aluga um apartamento do nada pra ficar de olho nos outros. E aí você descobre que ela é alcoólatra. Tanto é que isso é usado contra ela, né? E você vai descobrir isso se você ainda tá lendo o livro. Mas um dos preconceitos mais nítidos ali é a homofobia. Vou dar outro spoilerzinho, tá? O Spinoza, por exemplo, tem um momento em que ele fica ali refletindo sobre a relação dele com a Irene. Por que eles não têm ali aquela estabilidade, né? Que normalmente é exigida aí dos casais. E aí ele começa a se questionar se é porque ela pegava mulher. E aí uns momentos depois ele para e começa a refletir, tipo, caraca, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? E aí ele menciona a criação dele. Ele fala, mas lá onde eu cresci era mais fácil. Menino era menino e menina era menina. E aí ele termina dizendo que o importante é que ele se dê conta do quanto desse menino tá presente nele agora que ele é um homem adulto. Olha que reflexão interessante, né, gente? Então reflitam sobre os preconceitos e o modo como ele aparece no livro. Uma das temáticas mais importantes, talvez, é a questão da corrupção. Então, vamos pensar em como a corrupção aparece no livro. Como ela atrapalha a investigação. Porque o que eles estão investigando não é corrupção. Até porque todo mundo sabe que tem corrupção. E olha que coisa, né? Igualzinho na nossa sociedade. Todo mundo sabe, mas ninguém faz nada. A gente normaliza esse processo, né? O que eles estão investigando é um crime. E eles só falam ali da corrupção porque o processo de corrupção está atrapalhando a investigação do crime. Será que se esse processo de corrupção não atrapalhasse a investigação do crime, ele seria mexido ali? Gente, não posso gravar esse vídeo aqui de frente pra janela não, porque eu fico me distraindo. Aliás, um comentário, né? O Garcia Rosa, em uma entrevista, ele fala que ele escrevia próximo à janela e aí várias vezes ele se distraía, olhando os aviões e tudo mais. Garcia Rosa, tamo junto. E por fim, mas não menos importante, a gente não pode esquecer de temáticas menores que aparecem ali no livro, mas aparecem de modo mais sutil. Por exemplo, a insatisfação com o trabalho. Então a gente vê que o Spinoza, ele é um funcionário público, né? E como todo funcionário público, chega uma hora que você cansa, cara. Tá anos ele fazendo a mesma profissão, e ele tem a vontade de abrir uma livraria, né? Então tem um momento que ele fica pensando sobre isso. A gente tem também a questão do tédio da burguesia, vamos chamar assim. E aqui a gente vê uma situação interessante com a Serena, né? Ela é casada, mas o marido tá fora constantemente. Então isso afeta o modo como ela se sente. E vai interferir também em todo esse processo. De certa forma, é como se a Serena ficasse sempre procurando alguma coisa pra fazer. Isso é uma coisa legal da gente pensar. Temos também a questão da prostituição, esquema de prostituição, temos a questão da pobreza. E é muito interessante a gente perceber como que esse livro se entrelaça com a realidade. Então, pessoal, quando vocês forem ler o livro, já vão pensando nessas temáticas, vão captando. Pra quem já leu, já começa a formular seus pensamentos. E aí, gente, pelo amor de Deus, o caminho na UERJ não é igual do Enem.
No Enem eu vejo vários alunos pegando citação pronta aqui do YouTube e dizendo assim, como que eu posso encaixar essa citação na minha redação? Na UERJ, não faça isso. É o contrário. Primeiro, descobre o que você pensa. Depois, pesquise um pensador que dialogue com aquele tipo de pensamento. Assim, o seu texto fica coerente. E até nessa pesquisa que talvez você perceba que o seu posicionamento, ele não é tão coerente assim. Então é isso. As nossas opiniões, elas podem mudar no processo de estudo da redação da UERJ. E é por isso que eu amo dar aula de redação da UERJ. Porque a UERJ, ela te ensina a pensar. E não é só sobre você ter uma opinião. Porque ter opiniões a gente tem aos montes. Mas a gente consegue sustentar as nossas opiniões? Quando eu converso com você e você me diz o que você pensa sobre um assunto, se eu te perguntar com base em que você pensa isso, você vai conseguir me responder? E normalmente a nossa resposta, ela é meio atravancada assim. E se você não consegue lembrar do que te faz pensar desse jeito, então o que te levou a pensar assim? O que te levou àquela conclusão? Esse ano é um ano muito importante, gente. Ano de eleição. Ano da gente pensar no que a gente está vivendo. E se a gente quer repetir esse processo, se a gente quer viver tudo de novo, ou se a gente quer repetir outros processos que a gente já viveu no nosso país. E o principal, que eu acho que é a mensagem que esse livro traz. Quão éticos estamos sendo em nossas decisões? E é apenas uma das brilhantes reflexões que o Garcia Rosa vai trazer pra gente. Meus amores, um grande beijo pra vocês e bons estudos. Tchau!